Eu não vou, eu já falei lá no início, mas não estava todo mundo presente, eu não vou fazer uma revisão completa do C desde o início da sintaxe, tá? Eu vou tentar pegar aqui alguns pontos que eu acho menos óbvios e mais úteis e mais pertinentes aos programas que a gente vai escolher. Se vocês tiverem dúvidas de sintaxe, de como escrever um while, ou os tipos básicos, não sei, algumas coisas assim, eu acho que é melhor pegar um livro básico de C e olhar essas coisas. Tá? Muito bem. Eu não tenho certeza que essa organização dessa apresentação, se ela está exatamente na ordem certa, e tem tudo, mas vou falar sobre os tipos básicos, chamar atenção para algumas coisas, né? Os tipos definidos pelo usuário, falar sobre as variáveis para a gente entender o que é uma variável local, o que é uma variável estática, o que é uma variável global. Falar um pouco sobre ponteiros, sobre funções, sobre os arquivos header e source, né, de fonte e de cabeçalho, e como separar o programa em vários arquivos para que a gente possa dividir melhor e reutilizar parte do nosso código. Tá? Muito bem, começando pelos tipos, né, a gente tem aqui os tipos básicos, que seria int, né, short int seria um valor inteiro. O short int é um valor inteiro, mas que usa a variável usaria menos memória, né? Digamos, se você tem um processador de 32 bits, o int poderia usar os 32 bits e o short int poderia usar 16. Na verdade, isso vai depender muito do dispositivo que você está utilizando, tá? Então, isso não necessariamente o int e o short int são diferentes. Vai depender do dispositivo, tanto que nessa tabela aqui vocês podem ver que o int e o short int, eles têm, né, exatamente os mesmos valores mínimos e valores máximos. O unsigned int é aquela variável inteira sem sinal, né? Ou seja, só valores positivos. E a gente teria ainda o long int e o long unsigned, que aí a gente começa a usar, em vez de 32, poderia ser mais bits, por exemplo, né? Além disso, nós temos os tipos, né, de pontos flutuantes. O float seria com precisão simples, né? Que no caso desse dispositivo aqui seria 32 bits. E o double seria a variável de ponto flutuante com precisão dupla, que normalmente a gente não usa, né, no microcontrolador, porque ele tem uma FPU, né, uma Floating Point Unit, que realiza de maneira eficiente, no sentido de que ele precisa de um ou poucos ciclos de clock para produzir o resultado, em variáveis do tipo float, e não do tipo double. O tipo double ele vai te gastar mais ciclos de clock. Então, a gente costuma usar o tipo float, que é o tipo que, de certa forma, o microcontrolador ele consegue lidar com ele de forma mais eficiente. Tá? E a TI, né, a Texas, ela define alguns tipos, que são o int16t, o int16t, int32t e o int32t. E por que isso é útil? Né? Vocês podem ver aqui que o int16t é o int, e o unsigned int é o int16t. Por que é útil? Porque dependendo do dispositivo que você tiver, o int pode ser só 16 bits ou pode ocupar 32 bits. Como você não sabe disso a priori, né, ou de certa forma, como você quer que seu código seja mais portátil, né, que você possa levar ele de um dispositivo para o outro de forma mais fácil, ao utilizar esse tipo definido pela Texas, você consegue garantir ou saber que aquela variável que você declarou usando esse tipo, ela tem 16 bits. Ou se você usar o int32/t, ela tem 32 bits.
do tipo com sinal, né? Ou o int do tipo sem sinal. Então, com isso, a gente consegue fazer essa portabilidade do código mais fácil, tá? Essa é a principal utilidade, além de já mostrar para o usuário, né? Você que fez o programa pode saber que aquele dispositivo, o int, vai se transformar em uma variável de 16 bits. Mas uma outra pessoa não necessariamente. Então, quando você define uma variável como int16, aquela pessoa, ao ver aquela declaração, já sabe que aquilo é um inteiro de 16 bits. E aí, essa seria uma outra vantagem de utilizar esses tipos definidos pelo usuário, definidos pela Texas. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, me interrompa, viu? Por favor. O C, ele tem uma facilidade, né? Que ao mesmo tempo torna a nossa vida de programador no dia a dia, digamos, mais fácil, porque a gente não precisa ficar fazendo conversão de tipo o tempo todo. Mas, por outro lado, é uma liberdade que a linguagem nos dá que pode tornar perigoso, se você não souber dos detalhes, que justamente essa questão que o C, o compilador, ele faz as conversões de tipo de forma implícita se nós não fizermos ela de forma explícita. O que é isso? Você, por exemplo, tem uma variável do tipo float, vou começar aqui por baixo, você tem uma variável do tipo float, e você quer converter aquela variável do tipo float para um inteiro. Você pode fazer isso usando o cast, né, que é você coloca o tipo que aquela variável vai ser transformada em parênteses. Então, essa f, você vai fazer o cast, vai transformar ela em um inteiro para depois fazer a subtração, tá? Então, você pode fazer isso de forma explícita, fazendo, né, colocando o cast, colocando o tipo que a variável vai ser convertida entre parênteses, mas o compilador não te obriga a fazer isso. Então, se você tem uma função, por exemplo, esse aqui, do something, que o parâmetro que ela recebe é do tipo float, e você, ao chamar essa função, você coloca um inteiro, o compilador vai fazer essa conversão implícita de inteiro para float, sem que você precise fazer nada. Ele não vai te dar um erro por causa disso. Dependendo da conversão, nenhum ordem ele vai te dar. Ele vai simplesmente fazer a conversão e pronto. Isso ao mesmo tempo, como eu falei, né, que faz a sua vida no dia a dia mais fácil, porque você não tem que ficar convertendo inteiro para float, float para inteiro, unsigned para signed e depois para unsigned de novo, esse tipo de coisa. Por outro lado, é perigoso porque você precisa... tem algumas conversões que ele fará, né? E que se você não tiver em mente que ele vai fazer essa conversão, pode te gerar problemas. Aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, se você colocar um int e atribuir 135,4, né, em inglês, 135,4 é um float, né? Uma constante de ponto flutuante, que você está atribuindo a uma variável inteira. Então, o compilador vai fazer com que esse inteiro receba o valor 135. Ele simplesmente ignora a parte decimal. Se fosse 135,9, ele não arredondaria para 136, não. Ele deixaria 135, tá? E essas conversões são feitas de maneira implícita, de novo. Então, é preciso tomar cuidado, né? Aqui tem alguns exemplos de outras conversões, né? Então, as variáveis são, né? O S é um short int, o I é um int, o U é um inteiro unsigned. Se eu somo o I mais, né, uma variável inteira como um short int, o S vai ser transformado em inteiro. Se eu somo um inteiro sem sinal a um inteiro com sinal e atribuo a um
sem sinal, o compilador ele faz a conversão do i para um unsigned int, né? E aqui você já vê um problema, né? Por exemplo, se o i for negativo, ele vai pegar aquele número e vai interpretar ele como um valor sem sinal e vai te dar um valor totalmente diferente, né? De forma que você não vai ter um erro no compilador ao escrever essa função, mas você pode ter resultados que você não estava esperando. E aí é preciso tomar cuidado. Uma funcionalidade, né, em várias linguagens de programação, se não forem todas, que é muito útil, são os tipos definidos pelo usuário. A sintaxe, né, é typedef, o tipo que você vai, um tipo que já seja conhecido, né, pelo compilador e o nome do tipo. Então, toda vez que você colocar uma variável, declarar uma variável do tipo uint 16/t, é como se ele substituísse esse uint16/t por esse unsigned int, tá? Ou seja, a variável uint16/t, ela vai ser do tipo unsigned int. Mas isso nos permite, é muito mais poderoso do que só isso, né? De ser, de certa forma, uma maneira da gente ressignificar as variáveis, os tipos que já são definidos pela linguagem. A gente pode definir novos tipos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma estrutura que eu defino que é do tipo state machine, ou seja, é um tipo definido pelo usuário que vai me implementar a função numa máquina de status. E esse tipo usa uma estrutura, tá? Ou seja, é uma soma, é como se fosse várias variáveis de outros tipos juntas, né? Na sequência, na memória. De forma que, por exemplo, essa variável aqui, states, que também é um tipo definido pelo usuário, né? Vai ser a primeira, vai ocupar a primeira posição na memória, o current state. O next state é a região contígua, né? A próxima. O command é o próximo. Essas funções aqui, né? Ponteiros de funções são os próximos. E notem que eu estou definindo uma estrutura que vai receber um nome de state machine, e dentro dela eu tenho vários membros que são eles próprios de tipos também definidos pelo usuário, tá? Isso aqui vai acabar mapeando ou em algum tipo, né, definido pelo usuário, ou então em um enumeration, de forma que esses valores eles possam assumir somente alguns nomes específicos, tá? Acho que eu vou falar sobre enumeration, talvez isso fique mais claro. E a definição dessas estruturas feitas pelo usuário, né, definidas pelo usuário, ela tem duas formas. A gente, aqui do lado esquerdo, eu não estou declarando o typedef, ou seja, eu estou declarando a estrutura, mas eu não declaro o tipo máquina de status. E aqui na direita eu declaro a estrutura e eu declaro usando o typedef de forma que passa a existir esse tipo state machine. Como é que isso muda quando a gente vai fazer uma variável? Muda quando a gente faz a declaração. Aqui é a definição, né? E a declaração vai ser quando eu defino uma variável que vai ser daquele tipo. Se eu utilizar só a estrutura, eu preciso colocar a palavra-chave struct antes. Então, struct state machine vai SM, ou seja, SM é uma variável do tipo state machine. Ou eu já poderia declarar direto state machine SM, de forma que SM vai ser uma variável desse tipo e ela terá todas essas subvariáveis, tá? Dúvidas, gente? Não? Então, para mostrar aqui no código para vocês, eu tenho aquela definição, né, da máquina de estados, e eu tenho, por exemplo, o estado atual e o próximo estado da minha máquina de estados.
essas duas variáveis são do tipo estados, que, na verdade, são um tipo correspondente a esse num aqui, que pode receber esses valores, tá? Ou seja, quando eu quiser atribuir um valor a... Isso eu posso mostrar aqui, por exemplo. Quando eu quiser atribuir um valor à minha variável SM, eu posso usar aquele numeration e colocar que ela começa, por exemplo, no SM init. Eu poderia usar outros valores. Então, eu tenho o SM init, tenho o SM off, tenho o SM precharge, tenho o SM standby. São todos valores que eu poderia atribuir a essa variável. Tá? Então, dessa forma, eu consigo fazer com que o código fique mais legível, né? Mais fácil de ser entendido, porque eu tenho uma variável que é o current state, eu acho que fala por si só, e eu atribuo a ele não sei lá, digamos que o estado 0 é o init, o número 0 é o init, o 1 é o off, o 2 é o standby e por aí vai. Em vez de eu atribuir 1 para ele, eu posso atribuir a ele já o valor aqui que te diz muito mais a respeito disso, né? Então, essas seriam vantagens, por exemplo, de utilizar um tipo definido pelo usuário. Alguma dúvida? Não, né? E aí a gente pode utilizar esses tipos definidos pelos usuários para tornar o nosso código mais legível, mais fácil de programar. Tá? Além da estrutura, a gente tem uma outra forma de declarar as variáveis que é a union. Que é a diferença da union para a structure é o seguinte, na estrutura a gente vai ter cada elemento da estrutura ocupando como uma região da memória dedicada a ela. Então, por exemplo, se eu tenho esse struct S aqui, eu tenho um int i e um double d, o int i vai ocupar o início da memória, né? E o d vai ocupar a posição seguinte, sendo que o int precisa só de 2 bytes, ou seja, 16 bits, né? E o d vai ocupar um espaço maior, né? Ele vai ocupar, ou que, na verdade, digamos que aqui são 2 bytes, aqui seriam 4 bytes, né? O double, na verdade, vai ocupar ainda mais, né? Mas, enfim. Quando eu declaro a união, o espaço que ele reserva na memória, ele é somente, aquela variável, né, do tipo U, ela vai ocupar um espaço na memória necessário ao maior elemento que a gente tiver aqui. Então, eu já não tenho a separação entre o I e o D. Aquela variável U, ela pode ser lida como um inteiro, e aí a gente leria os 2 primeiros bytes, ou ela pode ser lida como um double, e ela leria os 4 bytes. Quando eu escrevo na parte inteira, eu estou alterando o conteúdo do D também. Quando eu escrevo no D, eu estou alterando o conteúdo da parte inteira. Ela é, de certa forma, uma variável, uma forma, né, de dado coringa, né? Você quer ter uma variável que você pode escrever nela um inteiro, ou um double, ou uma outra coisa, você conseguiria, sim, pelo ponto, qualquer coisa que você colocar aqui, né, ponto I ou ponto D, você consegue escrever em uma região ou na outra. Tá? Essa seria a união o união, como é que ele funciona. Tá? E aí, aqui está um exemplo do união, vem justamente da Bitfield da Texas, né? Em que ele me define uma estrutura do tipo TBCTL bits. E aí, aqui, quando eu coloco esses 2 pontos aqui, eu não estou usando um inteiro, na verdade, eu estou usando só alguns bits, né? Então, essa estrutura, o CTR mode, ocupa os 2 primeiros bits, ou seja, o bit 1 e o bit 0.
O PHSense ocupa 1 bit, ou seja, o bit 2 vai ser o PHSense. E aí ele me declara uma união, que é esse tbctl-reg, que é a união de uma variável de 16 bits e dessa estrutura. O que ele está fazendo aqui? Basicamente é o seguinte. Cadê? Eu tenho a memória aqui. Digamos que eu tenho os vários bits, né? Deveriam ser 16, mas não foi, né? Esses dois primeiros bits aqui é o CTR mode. Esse aqui é o PH 100. E assim por diante. E todos os 16 bits são wall, tá? De forma que eu consigo escrever ou em um único bit, escrevendo, por exemplo, né? Digamos que eu tenho uma variável desse tipo, né? Que seria, sei lá, TB. Eu posso usar o TB igual a 0x0000. Então, eu vou zerar todos os bits desse registro, tá? Ou eu posso ir lá e escrever tb.ctrmode igual a 0x2, por exemplo, e aí ele vai vir e vai escrever 10 somente nesse bit aqui, tá? Nesses dois bits. Então, assim, eu consigo acessar tanto o registro como um todo, como os campos do registro de maneira independente. Tá? Então, essa seria uma utilidade da Union, que se vocês usarem a Bitfield, vocês vão ver que ele usa isso de forma extensa na Bitfield, tá? Um outro tipo declarado para o usuário que é útil seria o enum, né, no enumeration, em que a gente define nomes e aí o compilador ele faz a representação desses nomes da maneira que ele quiser. Eu posso definir aqui, por exemplo, né, que o meu SMINIT é igual a 0U, ou seja, esse U aqui é uma constante unsigned, tá? Mas os outros ele vai acabar numerando na sequência, mas ou eu posso simplesmente deixar isso aqui sem escrever e ele vai atribuir o valor que quiser aqui a essas constantes e eu não preciso saber qual valor que ele utilizou, né? Porque eu vou usar no meu código um SMINIT, tá vendo? Eu vou usar, ou então posso usar assim também, states, SMINIT. Ou seja, ele me permite atribuir esse enumeration à variável, de forma que aquela variável vai poder assumir alguns desses valores, e qual valor é aquele exatamente não me interessa, né? A vantagem disso aqui justamente é a leitura do código, que fica mais fácil, né? Um current state igual a states SMINIT me diz muito mais do que current state igual a 0. 0 quer dizer o quê, né? Não faço ideia. Então, o enum é muito útil para isso, tá? Dúvidas, gente? Tá, vamos continuar então. E aí chegamos na parte das variáveis e no escopo delas, né? A gente tem algumas formas de declarar. A declaração da variável é sempre a mesma, né? A gente coloca o tipo da variável, o nome daquela variável, né? Essa variável do tipo float chama diff, e a gente pode colocar ela um valor inicial através do igual qualquer coisa, ou seja, aqui nessa linha ele cria a variável do tipo diff e o valor inicial dela vai ser o set menos o out, tá? Agora essa variável ela pode ser uma variável local, que seria o caso dessa aqui. Então, dentro de uma função, eu declaro uma variável. Essa variável ela tem escopo local.
Na verdade, o que o compilador vai fazer? Ele vai pegar o stack e vai atribuir uma parte lá do stack àquela variável. Essa variável ela só existe enquanto a gente está dentro dessa função. Quando a gente sai dessa função, ele vai esvaziar, né, o stack, vai diminuir o stack, porque já não está naquela função, e essa variável ela deixa de existir. Tá? Ela não tem um valor, um endereço físico na memória. Quando a gente está dentro da função, ela vai ter o endereço correspondente ao lugar do stack que foi dedicado a ela. Mas uma vez que a gente sai daquela função, aquele endereço da stack vai ser usado para outra coisa, né? Então, ela é armazenada de maneira automática. Quando o código precisa dela, o compilador aloca a memória para ela na stack. Quando sai da função, essa região da memória já deixa de existir e é utilizada para outra coisa. Tá? E ela tem um escopo, né, somente dentro dessa função, ou seja, essa variável float diff, esse nome, só é conhecido dentro dessa função. Se você tiver uma outra função aqui, você não pode usar esse diff, porque dentro dessa outra função, essa variável não foi declarada. Tá? Ah, mas eu preciso, dentro da minha função, que aquela variável seja permanente, que entre uma execução daquela função e a próxima, eu não perca qual que é o valor. Por exemplo, se eu tenho um contador e eu quero que o meu contador comece em 0, e a cada vez que eu passo naquela função, ele vai para 1, para 2, para 3 e assim por diante, ele vai incrementando. Como é que eu faço isso? A gente usa a palavra static antes. Então, em vez de declarar, se eu declarar somente um int 16/t, count igual a 0, toda vez que eu entrasse nessa função, a count receberia o valor 0. Tá? E ela seria mapeada na stack do código, do microcontrolador. Quando eu declaro ela como estática, ela passa a ter um lugar na memória atribuído a ela, um endereço físico na memória RAM. Né? E essa inicialização aqui, ela vai somente para a primeira vez que eu passo na função. Então, na primeira vez que eu passo na função, a count recebe o valor 0. Da próxima vez, ela vai ter o valor que ela tiver da última vez, ou seja, ela mantém o valor, tá? Então, ela ocupa uma região na memória, ela é permanente, no sentido de que o valor que está guardado naquela variável não é perdido quando a gente sai da função, mas ela ainda tem um escopo no bloco, um escopo local. Então, essa faixa SR tem uma variável count, e uma outra função, que é a AppSlow ISR, tem também uma variável count, e essa variável count é diferente dessa aqui. Né? Ou seja, uma não interfere na outra. O que eu faço na variável count aqui no Slow ISR não altera o valor dessa variável count na faixa ISR. Elas ocupam lugares na memória diferentes. E ela tem essa vantagem, né, de ser local. Então, eu não tenho outras partes do meu programa enxergando aquela variável e podendo alterar aquela variável. Até seria possível, porque como ela assume um lugar na memória, se alguma parte do meu código quiser escrever naquele lugar da memória através de um ponteiro, qualquer coisa assim, ele vai conseguir, né? Não vai ter nada que impedir. Mas ele não consegue fazer count igual a 36, escrever nessa count aqui. Outro lugar da memória não consegue, né? Então ela protege, de certa forma, o conteúdo daquela memória, tá? Uma outra forma que a gente tem aí também de ter uma variável que ocupa um lugar na memória, que é permanente, seria declarar essa variável fora, declarar essa variável fora das funções. Se eu faço isso, né, o int 16 count 0, count igual a 0,
o compilador vai alocar uma região na memória para essa variável, vai inicializar ela com 0, e todas as funções dentro do arquivo em que ela foi, né, definida, declarada, conseguem acessar. Então, se eu tiver aqui um count igual a 36 e aqui um count igual a count mais 1, e o FastSR rodar primeiro, depois o Slow ESR, a primeira count recebe 36 e depois ela vai virar 37 quando essa função aqui rodar, tá? Ou seja, aquela variável ela pode ser vista e modificada por outros lugares, por mais de uma função. E, na verdade, ela pode ser utilizada também em outros arquivos. Então, eu posso ter essa declaração do count, sei lá, no application.c, e o meu main.c também pode utilizar essa variável se eu usar da palavra-chave extern. Então, eu precisaria, lá no main, ter um extern o int 16 igual a count, e assim, aquele meu arquivo vai saber que em algum lugar, né, em algum lugar externo, existe a declaração daquela variável count, e ele vai poder utilizar aquilo, né? Depois o linker vai dizer para essa função, né, para esse arquivo, onde na memória exatamente que aquele count está. Mas eu conseguiria fazer com que um segundo arquivo veja também aquela variável. Então, variáveis globais te permitem trocar informações entre várias partes do código diferentes. O que é bom, mas é perigoso, né? Porque se você tem uma variável global que é utilizada em vários lugares diferentes, você às vezes perde controle de onde aquela variável está sendo modificada e alguém pode estar escrevendo em cima, né? E, por exemplo, a gente poderia ter um risco de... deixa eu tentar explicar para vocês esse risco que eu acho que é importante. A gente tem uma função, tá? Vamos dizer, a gente tem uma função 1, que vai usar o count, vai fazer... O ruim de escrever aqui no PowerPoint é que não me deixa apagar. Digamos que ele faz assim, um if count igual a 1, ele faz alguma coisa. Ele faz count igual a, sei lá, if count igual a 10, count igual a 0. Essa é uma função. E eu tenho uma outra função, 2, que vai fazer, vou escrever assim, count igual a, sei lá, 16. E pode acontecer que primeiro eu tenho essa função rodando, ele faça essa comparação, ou sei lá, vou fazer aqui, ó, count mais 1. Eu faço essa comparação, mas aí aqui nesse momento, antes de rodar o count igual a 0, eu tenho uma interrupção que faça essa função aqui rodar. Então, meu count vai ser... ele vai mudar de 10 para 11, e aí depois que eu executar isso, ele voltaria para cá e ele zeraria o count, faria o count igual a 0. Porque justamente eu tive uma interrupção que mudou o contexto, né, do que estava sendo executado. Eu vou fazer escrito naquela função de uma outra forma e depois eu volto. E com isso a gente pode ter um erro. Nesse exemplo meu, talvez o erro não fique óbvio, né, dos problemas que isso possa gerar,
mas às vezes a gente pode ter um erro que é muito difícil de ser identificado, né? Porque ele vai acontecer exatamente quando a minha interrupção cair entre esse passo aqui e esse. E aí eu tenho uma função que dentro da interrupção que vai mudar a variável, sendo que eu não consigo ver isso identificar isso de maneira fácil. Tá? Então as variáveis globais podem ser usadas, mas a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com elas. Tá bom? Foi um pouco que eu falei aqui, né? É difícil identificar valores, atribuições erradas àquela variável, né? Ou condições de corrida como essa, né? Se eu escrever count 0, se eu escrever count igual a 0 e depois ter uma função 2, eu vou ter um resultado. Se essa função 2 for chamada entre um e outro, o resultado é diferente, né? Essa seria a condição de corrida que pode me gerar problemas. E aqui tem a informação, né, que funções que se utilizam de variáveis globais, elas são difíceis de serem reutilizadas, né? Porque a gente deveria tentar fazer o nosso programa com vários módulos independentes que a gente consiga programar e testar de forma independente e utilizar esses módulos para poder construir o nosso programa final, né? Se você tem uma função que depende de uma variável global que é compartilhada em vários lugares, é difícil que esse módulo seja algo independente, né? Então, pode usar variável global, mas tem que ter cuidado com isso, tá? E a gente ainda tem as variáveis globais estáticas, em que, de novo, a gente declara o count como um int 16,0, mas a gente usa a palavra static para declarar essa variável. E quando a gente faz isso, na verdade, a gente está restringindo o uso daquela variável ao arquivo em que ela é definida, tá? Ou seja, o appfast.isr pode usar o count 0, o slow.isr pode usar o count 0, mas a função main, que está lá no main C, não pode utilizar essa variável, tá? Então, é uma forma da gente ter variáveis globais em um módulo, mas que não pode ser utilizada em outros módulos, tá? Alguma dúvida, gente? Vocês sabiam dessas coisas ou é novidade? Algumas sim, outras não. Para mim, a maioria é novidade. Que bom. Ótimo. Eu acho que essa questão das variáveis, né, de como é que elas são alocadas, isso é bastante importante, né? E da gente tentar não usar muito variável global. Acho que também é preferível, né? A variável global acaba sendo muito... facilita, por um lado, assim, imediato facilita, mas depois para a gente conseguir portar o código acaba trazendo mais dificuldades, né? Muito bem. Só uma dúvida, professor. Em relação, assim, a como que funciona a alocação de memória, se você utilizar muita variável global, você pode ter um prejuízo nesse sentido ou não? Você corre o risco do compilador, né, do linker, não conseguir alocar suas variáveis dentro da memória, né? Se você estiver usando muitas variáveis globais, e, por exemplo, se você estiver usando arrays com muitos elementos, pode chegar um ponto que suas variáveis não cabem dentro da memória, né? Ok. Mas eu diria que esse seria o problema. No geral, você pode usar sim. Ok. Tá? Então, chegamos aos ponteiros, que eu acho que é uma das coisas que se tem dificuldade, mas que é muito utilizado e é muito útil, né? O que é um ponteiro? O ponteiro é uma variável que ela não armazena um valor.
ela armazena o endereço de outra variável, tá? Então, o meu ponteiro P, o conteúdo do ponteiro P, ou seja, o ponteiro P, ela vai ter um lugar na memória atribuído a ele, né? Mas o que está escrito lá naquele lugar da memória não é um valor. Um ponteiro P do tipo int 16, o que está escrito lá não é um inteiro sem sinal de 16 bits. Na verdade, é o endereço de uma variável que deve ser lida como um inteiro de 16 bits. Ou seja, o valor do conteúdo na memória do ponteiro é um endereço na memória, tá? E ele é declarado assim, né, com um asterisco logo depois do tipo, de forma que o P é um inteiro, é um ponteiro para um unsigned int. E se você pode declarar uma variável normal e um ponteiro, você coloca o asterisco antes do nome, né? Então aqui o i é um inteiro e o p é um ponteiro. A gente tem em C um operador que é o operador de endereço, que é esse i aqui, né? Esse operador, quando ele aparece antes do nome da variável, ele vai pegar, em vez do valor daquela variável, então, em vez de eu pegar aqui o valor de i, eu vou pegar um endereço de i, porque i também é uma variável que foi alocada em algum lugar da memória. Quando eu quero apontar para aquela memória, eu não vou apontar para o valor de i, eu vou apontar para o endereço de i. Por isso que eu tenho a atribuição que P é igual ao endereço de I. Ou seja, quando eu faço isso, o meu ponteiro passa a apontar para aquela região, para aquele lugar da memória em que está I. Tá? E aí eu tenho também o operador asterisco. O asterisco é, de certa forma, a contrapartida do operador endereço, né? Então, se eu tenho um ponteiro... Cadê? O exemplo aqui, né? Se eu tenho... eu declaro aqui uma variável i. Isso aqui está errado, deixa eu corrigir, calma aí. Senão meu i é um ponteiro também, e aí vai dar errado. Cadê? Não tem esse asterisco aqui. O asterisco é aqui. Pronto. Aqui eu declaro uma variável i, e aqui eu declaro um ponteiro, né? O asterisco está me falando que esse p é um ponteiro, e o p recebe o endereço de i, ou seja, p vai estar apontando para i. Quando eu uso o asterisco antes do p, ou seja, o asterisco num ponteiro, ele vai retornar não o valor do ponteiro, ou seja, o valor do ponteiro qual é? É o endereço que o ponteiro está apontando, né? É o valor da memória, do endereço da memória. Quando eu coloco o asterisco, ele vai me retornar o valor daquele endereço que o ponteiro está apontando. Então, como é que seria? Se eu tenho um printf p, e digamos, né, aqui é 0xf001, esse aqui vai ser o 0x0001, e aqui eu tenho 5, tá? Quando eu faço print p, ele vai me retornar o conteúdo do p, que nesse caso aqui, como o p está apontando para o i, é o endereço do i, que é justamente esse valor 0xf00i. Então, se eu não tenho o operador de indireto, e quando eu coloco esse aqui, ele vai me retornar 0xf001. Quando eu tiro, se eu não tenho isso aqui, né? Se eu deixo o asterisco, ele vai me retornar o valor contido no endereço apontado pelo P. Ou seja, em vez de retornar o endereço, que é o que está armazenado aqui, ele vai me retornar o valor apontado, ou seja, ele vai me retornar 5. Tá? Então, o asterisco P é justamente para retornar o valor armazenado no endereço apontado por P. Tá certo, gente? Ok.
também, deixa eu corrigir. Aí aqui tem algum exemplo, né? Eu declaro um inteiro I, um ponteiro P, um ponteiro Q, sendo que o Q recebe o endereço de I. Ou seja, nesse momento, o meu Q já aponta para I, o meu P não está apontando para lugar nenhum. Eu só declarei a variável, mas eu não atribuí a ela nenhum valor. Quando eu faço P igual a endereço de I, o P passa a apontar para I. Eu posso atribuir ao valor I, a variável I, um valor utilizando I igual a 1. Ou seja, nesse caso eu vou ter que o I é igual a 1. Ou eu posso atribuir através do ponteiro. Eu falo que o valor do endereço em que P aponta será igual a 2. Ou seja, como o P está apontando para o I, o valor de I vai ser igual a 2. Quando eu faço isso, o I vai receber o valor 2. E como o Q também aponta para I, quando eu fizer que o valor do endereço que Q aponta vai ser igual a 3, eu vou ter uma modificação que ele vai receber, né? Ele vai escrever o 3 aqui, quando eu rodar essa variável, né? Sendo que o meu Q, ele sempre está apontando aqui para o I, né? Porque desde o início aqui ele já recebeu um endereço de I. Como o meu ponteiro, ele armazena um endereço, eu não preciso ter um ponteiro somente dos tipos básicos da linguagem. Int, float e tal. Porque, na verdade, aquele ponteiro ele sempre vai ter um valor que é correspondente ao endereço da memória da variável que ele está apontando para, né? E com isso eu posso ter um ponteiro genérico que não aponta, que não tem nenhum tipo específico. E para isso eu uso a palavra void. Quando eu faço isso, o meu compilador vai alocar um endereço, né, na memória para o meu ponteiro P. Aquele endereço vai ter 16, 32 bits, né, dependendo de como é, ou 64 bits, dependendo do seu microcontrolador. Mas você não define diretamente qual o tipo da variável que ele vai apontar. Ele vai apontar para um endereço. O que está naquele endereço é genérico, assim, não sei. Ou você não precisa dizer a priori. Depois você pode pegar aquele P, né? Por exemplo, esse P vai ser igual a... vai apontar para uma variável. Depois você pode pegar o P e você pode fazer um cast nele aqui, que ele vai apontar para uma... sei lá, finge que a gente tem um int aqui, igual a I. Você pode fazer... Ó. Ai, eu dei esse tente, eu não poder apagar fácil. Meu int I, ele vai ser igual... A gente vai fazer aqui, né? A gente vai fazer o cast desse ponteiro para int, ou seja, ele vai passar a ser um ponteiro do tipo int e a gente vai pegar o valor que está sendo apontado para atribuir a i. Então, quando você vai usar, você atribui um tipo àquele ponteiro genérico, sendo que ele está apontando para o endereço da memória. Então, na verdade, qualquer como a memória, né, tem o endereço de um valor fixo, né, de uma quantidade de bits fixos. Quando você declara um void P assim, você pode utilizar esse tipo de construção, né, de não definir exatamente qual tipo que aquele ponteiro está apontando. E aí tem uma coisa interessante aqui, né, do uso de ponteiro quando ele aponta para arrays, né, para arranjos. Então a gente tem, por exemplo, um array com 4 elementos e o ponteiro P ele vai apontar para o primeiro elemento do A, ou seja, esse ponteiro está apontando para cá. E a gente consegue fazer com isso, a gente consegue usar o ponteiro como... a gente consegue fazer operações aritméticas naquele ponteiro para que ele altere entre os elementos do arranjo que ele está apontando para.
Então, aqui é um exemplo, né? A gente pode fazer que o P aqui inicialmente está apontando para o valor 0, né? Que veio aqui da definição, aqui em cima. É atribuído já o endereço do valor 0, ou seja, ele está apontando para cá. E a gente pode falar que o Q, que é outro ponteiro, ele vai apontar para o P mais 2, ou seja, ele vai ser o valor do Q, que aponta para o 0, mais 2 elementos, ou seja, ele vai apontar para o elemento 2 desse arranjo. Então, você consegue fazer operações em cima dos ponteiros para poder navegar entre os elementos do arranjo. Você pode subtrair, você pode atribuir um novo valor, você pode somar o índice, né? Sendo que o compilador, né, no int 16, você somar 1 vai fazer com que o ponteiro, o endereço dele some 1, né? Ou seja, esse aqui é 0xf000, esse aqui vai ser 0xf001. Se ele fosse um float, que ocupa não 1, mas 2, duas posições na memória, e você fizesse o P apontando para o 0 e o Q apontando para o 0 mais 1, ele apontaria o P para o 0x, né? Se isso aqui fosse um float. O P apontaria para o 0xf000, e o Q, se ele fosse atribuir, né, Q igual a P mais 1, contando que é um float asterisco, né? E tudo aqui float asterisco, né? O Q receberia o valor 0xf002. Justamente porque o float ocupa 2 lugares na memória e não um só, tá? Então, isso é automático. Quando você coloca mais 1, não quer dizer mais um endereço da memória. Pode ser mais 2, mais 4, depende do tipo. E por que eu estou falando isso? Porque, dependendo do microprocessador, a memória pode ser... Os endereços da memória podem ser distribuídos de maneira diferente. Por exemplo, nesse microcontrolador da Texas, o endereço da memória é uma palavra de 16 bits. Então, um float ocupa 2 lugares da memória. Ocupa o endereço... É uma palavra usa 32 bits, né? Então ela vai precisar de 2 palavras de 16 bits. Num processador ARM, o endereço da memória ocupa 1 byte só. Então, um inteiro de 16 bits vai ocupar no ARM 2 endereços da memória. Vai ocupar o F000 e o F001. O float, ele vai ocupar do F000 ao F00003. Porque a memória no ARM é dividida em bytes. E a memória no microcontrolador da Texas é dividida em palavras de 16 bits. Tá? Quando eu falo bytes, seriam 8 bits, né, gente? Ainda assim, se você está usando o ponteiro e fazendo operações aritméticas nele para navegar num arranjo, por exemplo, isso fica transparente, você não precisa saber dessa informação. Quando você soma 1, você sabe que você está pegando o próximo elemento no arranjo. Tá? Agora, o que vocês têm que tomar cuidado é que o compilador e o pré-compilador, eles não vão verificar que você está somando valores dentro dos limites do arranjo. Então, se você vier aqui e escrever Q igual a P mais 5, o P vai apontar para cá, né? Para o 5. O que é esse 5 aqui? Não faço a menor ideia, né? O compilador, ele alocou as variáveis na memória. Essa região aqui foi alocada para o A. Aqui pode ser uma variável, aqui pode ser outra qualquer, em outra função, em outro negócio. Então, tem que tomar cuidado para que você não tenha vazamentos na memória. Ou seja, você acha que você está escrevendo em A, mas na verdade você está escrevendo num lugar que você não faz nem ideia de onde você está escrevendo. E isso vai te dar um problema que pode ser, assim, muito difícil de você descobrir o que está acontecendo, né? Porque, de repente, você vai olhar o valor de uma variável e ela vai ser um valor que não te diz nada, que não tem nada a ver. E pode já ter acontecido por causa de um vazamento da memória como esse, tá?
Acho que repetiu aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui não, mas é só o comentário de que o nome do array pode ser utilizado como ponteiro. Se você fizer a construção P igual a A, isso aqui é válido, ou seja, o P vai assumir o valor do primeiro elemento de A, tá? Ou se você fizer uma variável em que você fizer uma função que tem como parâmetro um int 16t. Não, chama de A não, né? Chama de B. Em que você fala que esse parâmetro é um arranjo, mas você nem diz qual o tamanho do arranjo, né? Quando você usa esse A como parâmetro, essa variável B, ela vai assumir o endereço de A, tá? Ela funcionaria como um ponteiro também.